Olá, vamos falar de castanha de caju. Pois é, aquele petisco delicioso, crocante, que toda a gente conhece e adora. Mas e se eu dissesse que a verdadeira identidade da castanha de caju é uma das maiores surpresas da botânica? Preparem-se, porque vamos descobrir que no mundo das plantas as aparências iludem, e muito. Olhem bem para isto. Temos aqui o caju, certo? E dá para ver claramente duas partes. Uma é aquela parte maior, colorida, carnuda, que parece mesmo uma fruta. E depois, pendurada ali na ponta, a famosa castanha que a gente conhece. Ambas vêm do cajueiro, a mesma árvore. Só que uma delas está a fazer-se passar por algo que não é. E agora, o desafio. Do ponto de vista da botânica, só uma destas partes é o fruto de verdade. A outra é uma espécie de impostor. E a intuição, olha, aqui costuma falhar. Se tivessem de apostar, qual diriam que é o fruto verdadeiro? A parte carnuda ou a castanha? Então, vamos lá desvendar este mistério. É uma daquelas curiosidades do mundo natural que é mesmo fascinante e que muda a forma como olhamos para as coisas. A aposta mais comum, claro, vai para a parte carnuda e colorida. Faz todo o sentido, não é? É o que a gente aprendeu a reconhecer como fruta. Mas a botânica, meus amigos, tem as suas próprias regras e nem sempre são as mais óbvias. Chegou a hora. Vamos lá então revelar a identidade secreta de cada parte do caju. Para entendermos isto, precisamos de uma palavrinha-chave. Pseudofruto. O nome já ajuda, não é? Pseudo quer dizer falso. Ou seja, é algo que parece uma fruta, tem todo o aspecto de uma fruta, mas tecnicamente não é. É outra parte da planta, neste caso o pedúnculo, que é o tal cabinho da flor, que simplesmente inchou e ficou carnudo e suculento. E cá está a grande revelação. O verdadeiro fruto é a castanha. Sim, aquela parte pequena e dura que a gente come como fruto seco, e a parte grande, suculenta, que chamamos de maçã de caju, esse é o pseudofruto. É exatamente o oposto do que a maioria de nós pensaria. A castanha é que é o fruto de verdade. E o mais incrível é que a resposta sempre esteve, de certa forma, no nome original. Em tupi, o nome Acaiu significa algo como nós que se produz a si mesma. Ou seja, o foco, desde o início, sempre foi na nós. Ela é a estrela principal desta história. Ok, agora que já distinguimos o verdadeiro do falso, vamos explorar um pouco mais estas duas partes. Porque, na verdade, cada uma tem um papel super importante. Uma tornou-se uma estrela mundial e a outra uma espécie de tesouro local. Vamos começar pela castanha, o fruto verdadeiro. Esta conquistou o planeta. É vista quase como uma especiaria de luxo. É essencial em imensos pratos, especialmente na culinária do Nordeste brasileiro. E, claro, nutricionalmente é uma potência, cheia de proteínas e gorduras boas. E o pseudofruto, a maçã do caju. Essa é a rainha local. Onde o caju cresce, ela é extremamente popular. Come-se fresca, faz-se sumo, a famosa cajuada. Usa-se em gelados, doces, compotas, até vinagre. É de uma versatilidade incrível. E se falarmos de nutrição, preparem-se. A maçã de caju tem, atenção, 319 mg de vitamina C por cada 100 gramas. Para se ter uma ideia, isso é várias vezes mais do que uma laranja. Um verdadeiro superalimento que estava ali à vista de todos este tempo todo. Mas a história do caju ainda tem mais surpresas. E esta é gigante. Literalmente. Sabiam que existe um único cajueiro que entrou para o livro dos recordes do Guinness? Sim, é verdade. Fica em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil, e esta árvore sozinha ocupa uma área de 8.500 metros quadrados. Eu repito, uma única árvore. Isso é quase o tamanho de 2 campos de futebol. Imaginem só. E como é que isto é possível? Bem, a árvore tem uma anomalia genética. Os galhos, em vez de crescerem para cima, crescem para os lados. Quando tocam no chão, ganham raízes e, pronto, nasce um novo tronco. É uma verdadeira floresta de uma árvore só, que produz mais de 2 toneladas de castanhas por ano. É impressionante. E como se não bastasse, há uma história humana muito bonita por trás disto. Foi plantada em 1888 por um pescador chamado Luís Inácio de Oliveira. E a história conta que ele viveu até aos 93 anos e faleceu literalmente à sombra da incrível árvore que plantou. A genialidade do caju está também no aproveitamento total. Nada se desperdiça. Vamos ver um exemplo de como até o bagaço ou a fibra que sobra depois de fazer o sumo se transforma num prato delicioso. Este prato, arroz com fibra de caju, é o exemplo perfeito de sustentabilidade na cozinha. A fibra, que muitas vezes seria descartada, torna-se o ingrediente principal de uma refeição nutritiva. E a preparação é bastante simples. A fibra é refogada com temperos, depois junta-se o arroz e cozinha-se normalmente.
O resultado é um prato saboroso que dá um novo propósito a um subproduto, a algo que poderia ir para o lixo. E o resultado final? É um prato nutricionalmente completo. Os hidratos de carbono do arroz dão a energia, enquanto a fibra do caju adiciona proteínas e textura, provando que até os restos podem ser muito nutritivos. Então, o que é que levamos desta história toda sobre o caju? Vamos resumir as ideias principais. A grande lição sobre o caju é esta dualidade. Temos o fruto verdadeiro, a castanha, uma mercadoria global valiosa. E temos o pseudofruto, a maçã, um tesouro local, versátil e super nutritivo. Juntos, contam uma história completa de botânica, cultura e culinária. E isto tudo leva-nos a uma reflexão final. O caju mostra-nos que mesmo os alimentos mais familiares podem ter segredos incríveis. Fica a pergunta: que outras histórias fascinantes estarão escondidas no nosso prato só à espera de serem descobertas?